Uma vez, um monge budista foi pego de surpresa por uma tempestade. Felizmente, no exato momento da tempestade, ele passou por uma cabana solitária. Batendo na porta, uma velha gentil o convidou para entrar e recebeu ele com comida e fogo quente. E por mais acolhedora que ela fosse, ela deu um aviso para ele: não importa o que aconteça, não olhe na porta dos fundos. E ele, incapaz de segurar sua curiosidade, não seguiu o conselho dela. Assim que a velha saiu para recolher mais lenha, o monge foi até lá e espiou por uma fenda na porta. Pro seu horror, a sala estava cheia de cadáveres comidos pela metade. O monge então percebeu que aquela velhinha atraía viajantes desavisados para dentro da sua casa, apenas para rasgá-los em pedaços para sua próxima refeição. Ele fugiu da cabana o mais rápido que pôde e nunca mais olhou para trás. Essa garota chamada Okiko morava no castelo Himeji como serva de um samurai. E uma das tarefas que ela tinha era cuidar da coleção de 10 pratos valiosos do seu mestre. Um dia, enquanto ela estava lavando os pratos, ela percebeu que faltava um. Não importava o quanto ela contasse, sempre faltava um. E ao descobrir isso, o seu mestre ficou tão furioso que a jogou no fundo de um poço. Então, por ter sido assassinada com tanta brutalidade, a alma de Okiko não pôde descansar. Então toda noite ela saía do poço para continuar contando os pratos. Contava até 9, e ao perceber que o 10º prato ainda estava desaparecido, ela soltaria um grito muito agudo. Então os gritos dela teriam deixado todos acordados a noite inteira por semanas, até que um monge budista finalmente conseguiu acalmá-la. Um jovem samurai foi abordado na rua por uma mulher deslumbrante e sedutora. Embora ela fosse muito linda, ele conseguiu ver através do seu disfarce e percebeu que ela não era humana. Então ele imediatamente sacou a espada e lançou na direção dela. Porém, ele só conseguiu feri-la antes que ela fugisse rapidamente. O samurai então seguiu a trilha de sangue e chegou até uma casa velha e abandonada. Dentro dessa casa, ele encontrou dezenas de corpos, presos numa teia de aranha e com uma aranha do lado, morta por causa dos ferimentos que tinha recebido. Um jovem estava passando pelas montanhas cobertas de neve, quando de repente começou uma tempestade de neve e ele se perdeu. Quase morrendo de frio e já sem esperança, quando uma mulher estranha, coberta de gelo e com um rosto pálido como a neve, apareceu diante dele. Por ele ser tão jovem, a mulher ficou com pena e o guiou para uma cabana na floresta, salvando sua vida. Porém, em troca, ela fez ele prometer nunca contar para ninguém sobre o encontro deles. Anos depois, o jovem conhece e se casa com uma garota chamada Yuki, e eles vivem felizes por muitos anos. Porém, um dia, ele conta para a esposa como ele foi salvo pela misteriosa Yuki-onna, quebrando assim a sua promessa. Quando ele revela isso para a esposa, o rosto dela fica pálido e a geada começa a cobrir seu corpo. A verdadeira identidade da sua esposa era a Yuki-onna. Com a promessa quebrada, ela desaparece, o abandonando. Essa é a história de uma mulher chamada Mainaki, que se casou com um militar no século passado e ficou grávida. Porém, o marido foi mandado para a guerra, e enquanto ele estava fora, Mainaki e o bebê morreram. Os orientais acreditam que quando as mulheres morrem grávidas, elas se tornam assombrações ou são amaldiçoadas. Então o espírito dela passou a assombrar o lugar, e até matar pessoas. Porém, ela amava tanto seu marido, que quando ele voltou da guerra, ela recebeu ele como se estivesse viva. Os vizinhos, então, com pena e medo dela, não contaram nada. E o cara, então, viveu com a sua esposa morta por meses. Mas um dia, então, ele percebeu o que tinha acontecido, e decidiu fugir e arrumar outra esposa. Então a Mainaki ficou furiosa e matou essa segunda esposa. Então um sacerdote prometeu a ela que ela viveria com seu marido na sua próxima vida. Então o espírito foi aprisionado numa garrafa e jogado num rio. Porém, 2 pescadores encontraram a garrafa e libertaram ela. Hoje em dia, a sepultura e a casa dela são famosas em Bangkok. Vocês conhecem o Velho do Saco? Essa história foi criada em 1950 e tem fama até hoje. Segundo esse conto, um velho ranzins existe e perambula pelo Brasil, capturando crianças que não respeitam os mais velhos. E isso foi usado como uma forma de educar os jovens. Então esse homem carregaria um saco, onde ele colocaria os malcriados, que causavam terror em todas as crianças, inclusive em mim. Existem variações dessa lenda, que dizem que ele as coloca no saco e transforma em sabão. Essa última parte eu não sabia, mas quando eu era pequena minha avó me aterrorizava com essa história. Eu tinha medo de pisar pra fora do portão da casa dela sozinha. Tyrone tinha 26 anos e morava com a sua filha. A criança, para chamar a atenção do pai, começou a mexer no cabo do Xbox dele. Furioso com a atitude da menina, ele acabou cometendo o maior erro da sua vida. Cego de raiva, ele levantou e agrediu a filha, 5 vezes na cabeça. O crânio da menina foi quebrado em várias partes e ela morreu. Ele foi condenado a 45 anos de prisão por homicídio.
Essa é uma lenda bem macabra. A lenda diz que tem uma jovem moça perambulando pelas ruas de São Paulo e pegando táxis durante a noite. Normalmente ela entrava em carros perto do cemitério. Então falava para o motorista que os seus pais pagariam a viagem, assim que ela chegasse no destino. Ela então passava o endereço e eles esperavam em silêncio. Ao chegar no destino, ela dizia que aquele local era o local que ela tinha morrido, há muito tempo atrás. A filha desse homem acordou ele por volta das 11h50 da noite. Então ele e sua esposa foram buscar a menina na festa de aniversário da sua amiga Sally. Quando chegaram em casa, colocaram ela na cama, a mãe foi pro quarto ler um livro e o pai acabou adormecendo assistindo TV. Então ele escuta a menina chamando ele, e ela diz assim: "Papai, adivinha quantos anos terei no próximo mês?" E ele disse: "Não sei, quantos?" Enquanto ele estava colocando seus óculos. Ela então sorriu e ergueu 4 dedos. E eles ficaram acordados até às 7h30 da manhã. Passaram 8 horas com a menina, e ela se recusava a dizer onde ela conseguiu aqueles dedos. Já ouviram falar de pessoas que são drogadas e acordam numa banheira com gelo e sem um rim? Essa é uma lenda urbana brasileira, que conta a história de Leandro, um menino de 11 anos. Ele ganhou de Natal um joguinho virtual, e nesse jogo o menino podia conversar com pessoas de vários países. E ele ficou bem amigo de um certo usuário, que mandou um link pro menino, que segundo ele seria um jogo que ele mesmo tinha desenvolvido. Então, cheio de inocência, o Leandro clicou no link, que na verdade era um rastreador, que mostrava exatamente a localização de Leandro. No dia seguinte, então, o menino teria acordado numa banheira com gelo e com um corte gigante nas costas. Anitta era uma menina que acreditava na existência de fantasmas. Com o Halloween se aproximando, ela só queria sair à procura de doces, na esperança de encontrar um fantasma no meio do caminho. Na noite de 31 de outubro, ela se fantasiou e foi buscar doce com os amigos. Quando voltou para casa depois do jantar e já sem sua fantasia, ela encontrou um lugar para esconder os seus doces, já que não queria compartilhar com ninguém. Um pouco depois ela dormiu. Quando deu meia-noite, um barulho acordou ela. Ela então tirou a cabeça debaixo do cobertor e olhou pro pé da cama. E o que tinha lá? Um fantasma. Todo de branco, flutuava e deslizava. Ela ficou observando até que de repente ele desapareceu. Então de manhã ela contou pra família o que tinha acontecido. Então sua mãe tentou convencer ela de que aquilo era só um sonho. Até que a menina insistiu que os pais fossem até o quarto dela. E assim que ela indicou onde que o fantasma estava, ela percebeu também que era seu esconderijo dos doces. E que não tinha mais nenhum doce ali. Teria sido o fantasma? Desde então ela sempre compartilha seus doces. Existe um vídeo no YouTube chamado Mariana Mordegard Glasgow. E se você pesquisar isso, você não vai encontrar nada. E se por algum acaso você encontrar, tudo que vai ver é um vídeo de 20 segundos de um homem olhando fixamente pra você, completamente sem expressão, então sorrindo nos 2 últimos segundos. E o fundo é indefinido. O vídeo real dura 2 minutos e foi removido pelo YouTube, depois que 153 pessoas que assistiram ao vídeo arrancaram seus olhos e os enviaram ao escritório principal do YouTube. Não se sabem como eles conseguiram enviar os olhos depois de arrancados, e a inscrição criptografada que eles esculpiram em seus antebraços ainda não foi decifrada. O YouTube, então, periodicamente, exibirá os 20 primeiros segundos do vídeo, para que as pessoas parem de ficar curiosas e procuram o vídeo inteiro e baixem. O vídeo em si só foi visto por um membro da equipe do YouTube, que começou a gritar após os 45 segundos. Hoje em dia ele está em constante sedação e não consegue se lembrar do que viu. A pessoa que carregou o vídeo nunca foi encontrada, e o endereço de IP é sempre inexistente, e o homem no vídeo nunca foi identificado. Uma menina de 3 anos chamada Rebecca disse que começou a conversar com um amigo chamado Jonathan, algo que seus pais não deram muita bola. E mesmo após ela ficar obcecada com seu armário e dizer que o Jonathan morava lá, eles continuaram não dando bola. O casal acreditava ser algo passageiro, e que logo Rebecca iria esquecer disso. Então a mãe ficou grávida e eles precisaram se mudar de casa para a chegada do novo filho. Então Rebecca logo esqueceu o amigo imaginário dela, assim como seus pais. Algum tempo depois, os novos donos da antiga casa da família entrou em contato com o pai da menina, dizendo que eles encontraram uma porta de um porão no fundo do armário da Rebecca, e nessa porta tinha um buraco, com uma caixa no seu interior. Dentro dessa caixa, eles dizem ter encontrado fotos e roupas de bebê, e no seu interior estava escrito o nome Jonathan. O namorado e essa menina compraram uma casa velha, e ele ficou carregado da nova construção, que era converter a cozinha no quarto principal, enquanto ela removia os papéis de parede da casa. O proprietário anterior da casa tinha revestido todas as paredes e tetos com papel de parede. Então ela percebeu que no canto de cada quarto do papel de parede tinha o nome de uma pessoa e uma data.
Ela ficou muito curiosa e acabou procurando um dos nomes no Google. E ela descobriu que na verdade era uma pessoa que tinha desaparecido. E a data escrita na parede era exatamente a data quando a pessoa tinha desaparecido. No dia seguinte ela fez uma lista com todos os nomes e datas. E todas eram de pessoas desaparecidas. Então eles chamaram a polícia, que logo mandou uma equipe para a cena do crime. Então ela escuta um técnico dizendo: sim, é humano. Mas como assim humano? O que é humano? Então o policial chega para ela e fala: senhora, onde está o material que você removeu das paredes? Não é papel de parede que você está removendo. Num dia chuvoso, uma cliente do Dr. Narciso Gomes estava muito doente. Ela morava afastada da cidade e ardia em febre. E quando o marido achou que o médico não ia chegar por causa do tempo, ele ouve batidas na porta. Era o Dr. Narciso, como sempre, vestido de branco. Um terno branco, sapatos brancos, gravata branca, camisa branca e até cabelo branco. Apesar de estar chovendo muito, o médico não estava molhado e o marido nem percebeu. Então o doutor atendeu a paciente e fala que ela precisa comprar os remédios ainda naquele dia. E diz que ele não precisaria voltar porque a mulher só precisava tomar os remédios. E tudo ficaria bem. Então ele fez a receita, assinou e datou. De tarde, quando o marido foi para a cidade comprar os remédios, percebeu que a cidade estava com um ar meio triste e acabou encontrando a farmácia fechada. Ao bater na casa do farmacêutico, que era seu amigo, a esposa dele atende e diz que ele não tá porque ele tá no cemitério, comparecendo a um enterro. Então, quando o farmacêutico chega, ele conta que estava no enterro do Dr. Narciso, que havia morrido naquele dia. A filha dessa mulher costumava contar sobre um homem que entrava todas as noites no quarto dela e fazia o sinal da cruz na sua testa. E a mãe achava que tudo não passava de um sonho. Até que a sogra da mãe mandou algumas fotos de família para ela. E a menina pegou a foto e olhou diretamente para o avô paterno dela, que tinha falecido há 16 anos, e disse: esse é o homem que vem no meu quarto todas as noites. E depois disso, seu marido contou que o seu pai sempre fazia o sinal da cruz na testa dele quando ele era pequeno. Essa é mais uma história do Dr. Narciso Gomes, que aconteceu com a minha prima. Ela mora em Araras, que é a mesma cidade onde o doutor morava. Uma noite ela estava com muita dor no abdômen e não conseguia dormir. Então ela viu entrando no seu quarto um homem todo de branco, com uma tesoura na mão. Ela então gritou assustada e acordou a família toda. Eles então correram para ver o que era, e depois de contar o que ela tinha visto, eles correram para a cozinha e encontraram a porta aberta e uma tesoura no chão. E desde esse dia a minha prima nunca mais teve aquela dor. Eles atribuíram o ocorrido ao Dr. Narciso, que foi até lá e operou a minha prima que estava com apendicite. Existem várias outras histórias e relatos de pessoas que foram atendidas pelo doutor mesmo depois da sua morte. Vocês conhecem o Harry Houdini? Ele era um mágico húngaro que deslumbrou o público com suas acrobacias, como por exemplo pular de pontes algemado, por mais de 30 anos. Porém, depois de um show, no dia 24 de outubro de 1926, ele foi levado às pressas para o hospital, com o que parecia ser uma apendicite. No início daquela semana, um fã deu vários socos no estômago de Houdini, para ver se ele realmente era resistente, como falou. E acreditam que esses socos causaram a ruptura do apêndice. Uma semana depois, no dia 31 de outubro, ele morreu. E ainda existe mistério na sua morte. E existe teoria alegando que os espíritos, que era um grupo de médiuns que Houdini fez campanha contra, planejaram o seu assassinato por veneno. No leito de morte, então, ele prometeu à sua esposa que se comunicaria com ela, e ela tentou falar com o espírito dele por 10 anos antes de desistir. Mas os fãs e companheiros mágicos mantêm viva a tradição de realizar sessões no dia 31 de outubro, tentando entrar em contato com os mortos. Sabe quando pedimos doces ou travessuras no Halloween? Você sabe da onde surgiu essa expressão? Foi aproximadamente no ano 1200. Em lugares como Grã-Bretanha, Irlanda e Alemanha, os bolos de alma aumentaram sua popularidade. Feito de especiarias caras, esses bolos eram feitos para homenagear e distrair os fantasmas no dia 31 de outubro. Com o passar do tempo, os mendigos andavam de porta em porta pedindo bolos de alma aos ricos, oferecendo em troca orar pelos seus parentes mortos. Mas ao invés de dizer doces ou travessuras, eles diziam: um bolo de alma, tenha piedade de todas as almas cristãs por um bolo de alma.